Livro de Lucas, capítulo 5. Melhorou. Livro de Lucas, capítulo 5. Vamos ler 3 versos. O número 1, o número 2 e o número 3. Combinado? E o número 4. 1, 2, 3 e 4. Quem achou, diga eu achei, pastor. Então vamos lá. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Amém? Amém? Querem ler? Querem ler? Sim? Bora. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Muito bem, podemos assentar, meus irmãos. Queridos, o Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, é tudo a mesma coisa, é muito famoso nas Escrituras, porque Jesus foi criado lá, naquela região. Jesus nasceu em Belém, que é na Judéia, mas foi criado em Nazaré, que é na Galileia. Belém fica no sul, Galileia fica no norte. Jesus foi criado no norte, na Galileia, numa cidadezinha chamada Nazaré. Por isso ele era chamado de Nazareno. E esta região é onde está o mar da Galileia. É um lago de águas doces, embora chamado de mar, a água é doce. Tem alguma coisa perto de uns 15 quilômetros de uma extremidade a outra. 15 quilômetros não é tão longe, né? E tem uma história, uma importância histórica muito grande, porque grande parte dos milagres operados por Jesus foi naquela região, nas cidades que ladeavam aquele lago. Pois bem, em 2018, no dia 3 de abril de 2018, um senhor, que é o diretor de um museu que fica na região da Galileia, escreveu acerca de um objeto que foi achado no mesmo lugar em 1986. Isso passou nas televisões, na internet, você abre aí e vai achar. Encontraram um barco da época de Jesus. Um barco com mais ou menos uns 8 metros, 8 metros e meio de comprimento, uns 2 metros e pouco de largura. E ele estava cravado na lama, no lodo, né?
na argila, e por isso ele foi preservado, um barco com 2000 anos. E aí noticiou-se que era o barco de Jesus, que era um barco da época de Jesus. Você dá um Google aí, você vai encontrar. Pois bem. Começaram a restauração, um processo lento, né? E descobriu-se que aquele barco tinha 12 tipos de madeira diferentes, e era exatamente daquela época, daquele modelo usado pelos discípulos que foram encontrados lá por Jesus no Mar da Galileia. Este barco está em exposição lá na região do Mar da Galileia, no Museu do Centro Igal Alon, naquela região. Bom, por que isto tudo é importante? Porque sobre barco, Deus tem muito para nos ensinar hoje. Então olhe aí para o vizinho e diga, é hora de pensar. Vamos pensar? O capítulo 5 do livro de Lucas narra, do verso 1 até o verso 11, a chamada pesca maravilhosa. E nesta tal de pesca maravilhosa é que estão identificados os primeiros discípulos chamados por Jesus. Então veja com calma algumas informações muito importantes deste texto. Como vocês todos sabem, o texto vai descrever o dia que Jesus entrou no barco de Pedro. Tá certo? Todo mundo sabe disso. E aí, a partir do barco de Pedro, de dentro do barco de Pedro, Jesus começa a falar a palavra de Deus às pessoas que estão na orla, na beirada, na margem do lago. Ele está alguns metros para dentro lá do lago, de dentro do barco, ele prega para a turma que está aqui do lado de fora. Pois bem, este episódio ocorreu logo depois, logo a seguir, do momento que Jesus curou a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava doente, Jesus foi lá na casa dele, curou aquela senhora, ela levantou, ficou bem, Jesus saiu dali, foi para a praia, entrou no barco dele, começou a ensinar. Está claro aí? Pois bem. Um pescador profissional precisa do barco para pescar. Está claro? Ocorre que na beirada do mar tinham muitos barcos, vários barcos, diversos barcos. E Jesus viu 2 deles ali. E quando Jesus viu 2 deles ali, ele poderia ter escolhido qualquer um. Tá certo? Mas Jesus escolheu, decidiu entrar no barco de Pedro ou de Simão. Jesus escolheu isto. E aí vem a primeira pergunta de hoje. Você já parou para pensar que Jesus escolheu entrar no barco da tua vida? Para que a partir deste lugar, que é a tua vida, ele passe a falar com outras pessoas? Já parou para pensar nisso? Vamos pensar mais um pouquinho. O que era o barco para o Pedro? Era um instrumento de trabalho. Era a ferramenta de trabalho. O ofício de Pedro se dava a partir do barco. Era dali que ele tirava o sustento, era dali que ele tirava o dinheiro para a família, para comprar pão para os meninos, aquela história toda. Era dali. Você já parou para pensar que Jesus pode querer entrar naquilo que é o teu ofício, para a partir do teu trabalho, do teu ofício, da tua profissão, ele
passar a falar com outras pessoas através daquilo que ele identificou em você? Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Legal. A decisão de Jesus entrar no teu barco deve ser celebrada em grande estilo, né? Louvor, adoração, culto, né? Sempre pensando. Então, algumas coisinhas, se você puder, guarda. Se Jesus entrou no teu barco, valorize isto. Porque ele sabe o que está fazendo. E porque sabe o que está fazendo, você logo descobrirá resultados muito importantes. Número 2, se Jesus entrou no teu barco, arrependa-se dos teus pecados. Ao final da história, o Pedro caiu no pé de Jesus dizendo: afasta-te de mim que eu sou um homem pecador. Reconheceu o seu estado. Número 3, se Jesus entrou no teu barco, ore, cante, celebre, chore, mas agradeça pelo privilégio de ter Jesus no barco da tua história. Trabalhe com esta perspectiva. Quando você sair de manhã para trabalhar, para a tua oficina, ou para o teu trabalho, ou para qualquer coisa que você faça, se Jesus decidiu entrar no teu ofício profissional, celebre a Deus e faça daquilo algo que glorifique a Ele. Entenderam bem? Veja. Outra saliente informação desse texto é que Jesus ensinou muita gente a partir do barco, do ofício, da profissão de Pedro. Então, os olhos das pessoas convergiram para o barco de Pedro porque Jesus estava lá. Os olhos das outras pessoas passaram a olhar para o barco de Pedro, para a ferramenta profissional de Pedro, porque Jesus estava lá. A presença de Jesus atraía o olhar de muita gente. Então, o nosso instrumento de trabalho, no nosso ambiente de trabalho, torna-se palco de instrução de Deus para outras pessoas, a partir do que estas pessoas veem Jesus falando de dentro do nosso ofício, do nosso trabalho, da nossa vida profissional. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Legal. Duas perguntas. Número 1. O que é que as pessoas que te cercam no trabalho aprendem de Jesus a partir do que vem no teu trabalho? É uma pergunta bem legal. O que é que as pessoas que conhecem você trabalhando, conhecem o teu ofício, conhecem a tua profissão, o que é que estas pessoas aprendem de Jesus através do teu ofício? Isso é uma. Parece esquisita a pergunta? Imagina uma pessoa que é profissional de qualquer área, contrata, recebe e não entrega o trabalho. Imagina que ele trata que vai pintar desse jeito e na hora de entregar ele pintou desse jeito. Estão conseguindo entender? O que é que as pessoas aprendem de Jesus a partir do teu ofício? Segunda pergunta. Que valor você dá à presença de Jesus no teu ofício, no teu labor, no teu ambiente de trabalho? Você respeita a presença de Jesus ou você age como se Jesus não estivesse lá? Entenderam bem, sim ou não? A partir destas informações,
Vamos pensar um bocadinho. Diga aí, culto de doutrina. Lugar de quê, gente? Pensar. Como é que você e eu fazemos aquilo que a gente faz? Podemos alcançar pessoas para o reino de Deus com o Evangelho de Jesus através do nosso testemunho no trabalho, sem ser chato. Porque tem crente que é pegajoso, chato, e ao invés de atrair gente para Jesus, ele afasta a gente de Jesus, não é? Então temos 3 pontos para pensar. Ponto número 1. Se Jesus decide entrar no teu ofício, no teu trabalho, na tua vida profissional, Ele, Jesus, revela novas finalidades que você ainda desconhece. Vamos pensar, olhem para o texto. Pequeno barco, remendado, repleto lá de tralhas de pesca. Pode ser mais do que o que está aparecendo. Se predominantemente aquele barco serve para pescar, ele também pode ser instrumento da revelação de Deus para as pessoas. Sabe quando alguém põe na plaquinha do seu negócio um versículo bíblico, nesta casa a gente serve a Deus, por exemplo. E aí na hora de tratar dos negócios, não é totalmente honesto. Aquele versículo lá, ao invés de atrair alguém para Jesus, vai afastar alguém de Jesus. Porque o comportamento daquele que diz que é crente, na verdade, está afastando as pessoas de Jesus. Isto vale para tudo. Entenderam bem, sim ou não? Está claro? Perguntei, o pastor está bravo hoje? Não, não estou não, gente. É a palavra de Deus, tá ok? Então vamos lá. Aquele barco era utilizado por Pedro, pelos companheiros de Pedro, para pescar. Qual era o objetivo de Pedro? Ganhar dinheiro, para levar o pão para casa, para os filhos, para a família, com dignidade, com honra. Esse era o serviço dele. Através daquele instrumento da sobrevivência dele, Pedro saía todos os dias em busca do seu pão de cada dia, do pão para os filhos. Ele saía de manhã para buscar o pão, para trabalhar. O que diz lá no Salmo 128? Como se identifica um homem feliz? Na Bíblia não tem nenhum versículo que diga o que é felicidade. Não tem. Mas na Bíblia diz como é que vivem as pessoas felizes. Tá certo? Salmo 128 diz: bem-aventurado é o homem, ou feliz é o homem, ou bem-sucedido é o homem que teme ao Senhor. Por quê? Porque este homem, e ele elenca lá, uma das coisas ele come do trabalho da sua mão. Ele não vive comendo do favor, ele come do trabalho da sua mão. Esse é um homem feliz. O resto é só conversa mesmo. Entenderam bem? Sim ou não, pessoal? Legal. Eu não sei a razão espiritual ainda, mas quando eu estava escrevendo isto hoje, me veio ao meu coração que aquele pequeno barco, instrumento do trabalho de Pedro, da sobrevivência da sua família com dignidade, também poderia ser usado para um eventual passeio da família. Porque tem um barco, o barco serve para trabalhar, mas um dia ou outro, não, eu quero pegar minha família, passear, fazer um piquenique, sei lá o quê. Não é? Não sei o endereço disso, mas sei que Deus tem propósitos, isso eu sei. Eu já pensei também que aquele barco poderia ter sido o lugar de uma fuga, quando está estressado, sabe?
Você pega o barco, deixa eu dar uma remada para lá, sair. Ou às vezes você está meio estressado, pega o carro e diz, eu vou dirigir nesse rumo aqui, ó, até acabar a gasolina. Depois eu volto. Sabe, aquilo poderia ser um monte de coisa. Mas naquele dia, Jesus resolveu entrar naquele barco. E quando Jesus resolve entrar num barco, ele revela coisas que a gente ainda não sabe, até das coisas que a gente está acostumado. Pedro percebeu que o barco dele também poderia servir para revelar Jesus aos outros. E este privilégio foi dado a Pedro com a presença de Jesus ali. Até a chegada de Jesus, Pedro enxergava o barco como alguma coisa no qual, aspas, eu preciso trabalhar, ou eu estou obrigado a trabalhar, para levar dignamente o meu pão para casa. Então é a minha obrigação, é o meu peso, é a minha necessidade. Mas às vezes aquele barco mostrava frustração, como nesta ocasião. Trabalhou a noite toda e não gerou nada. Se esforçou, ficou sem dormir, passou frio. E quando voltou para casa não tinha um pão para as crianças. Estava feia a coisa. Frustração. Ele ainda não tinha pensado que o seu barco poderia ser usado para pregar a palavra de Deus. Ainda que isto fosse só com seu testemunho de vida. Quando Jesus entra no barco da tua vida, ele revela que a tua vida, que a tua história, que a tua profissão, que o teu ofício, podem ter finalidades que você ainda não descobriu. Jesus revelou que é possível utilizar as estruturas que você tem, ainda que pareçam simples demais, mas outras pessoas serão impactadas porque Jesus está ali no teu ofício, no teu trabalho, naquele ambiente, dentro de você. Eu poderia encerrar a mensagem agora mesmo. E na verdade eu cogitei isto. Porém, o meu coração ferveu com uma pergunta que o Senhor gostaria que você respondesse. Como é que você pode usar profissionalmente o teu ambiente para revelar Jesus e levar pessoas ao reino de Deus? Bom, pergunta parece estranha, mas como é que a gente pode entregar o barco da nossa vida ou da nossa profissão para que muita gente possa ouvir o testemunho de Deus através da presença dele em nossa vida? Há pessoas que imaginam que pregar é só ficar falando lá no ambiente de trabalho. Isso é pecado, porque você está lá trabalhando para fazer aquilo para o que você é pago. Você não está lá, você não bate o cartão de manhã para ficar pregando lá. Você trabalha numa máquina, você trabalha, você ganha o seu salário para operar a máquina. Ou seja lá qual for o teu ofício. Mas como é que isto pode servir para testemunhar Jesus? Quando você faz adequadamente aquilo para o que você foi chamado. Ou vou usar as palavras do apóstolo Paulo: trabalhe para os homens como você estivesse trabalhando para Deus. Faz direito, faz honesto, faz com verdade, faz com alegria,
faz com sinceridade, faz direito. Dê um testemunho correto. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então, acho que é um momento para você pensar um pouquinho acerca das portas que Deus já te abriu e que você, pelo seu comportamento, acabou fechando. E depois foi reclamar com Deus: Senhor, o Senhor abriu a porta, mas a porta fechou. Quem sabe esteja na hora de você repensar que Deus deseja revelar-se através da sua vida profissional, e muitas vezes o comportamento acaba afastando Jesus das pessoas. O encanador que vai fazer um trabalho e faz um serviço meia boca, e o tempo todo está falando de Jesus e assobiando o hino. Termina de fazer o serviço porco, diz Deus te abençoe, e vai embora e o vazamento chega. Entenderam bem, sim ou não? Ou eletricista, ou pintor, ou pedreiro, ou seja lá o que for. Entenderam bem, gente? Ou motorista que é mal educado, que bota o rádio lá para cantar hino, mas de vez em quando solta um palavrão no meio do hino. Entenderam bem, gente? Está doendo demais, hein? Espero que doa. Mas depois sara. Jesus deseja que a gente aprenda como podemos anunciar o reino de Deus com o nosso comportamento no trabalho. Se o cliente pagou uma peça que custa 10, não ponha lá uma peça que custa 2. Seja honesto. Entenderam bem? Sim ou não, pessoal? Seja honesto. Vamos adiante. Número 2. Então, quando Jesus entra, ele revela outras finalidades. Número 2. Jesus sempre cuida dos barcos em que ele entra. Jesus sempre cuida dos barcos em que ele entra. Olha para o texto. É necessário a gente entender que Jesus não entra em qualquer barco. Mas ele escolheu entrar nesse. Ocorre que quando ele escolhe o barco para entrar, ele revela o propósito que tem, e logo ele mostra coisas que o próprio dono do barco ainda não conhecia. Com essa perspectiva de visão, percebam que o Senhor cuida dos mínimos detalhes da jornada dos barcos em que ele teve acho que o termo é esse mesmo, a autorização do barqueiro para entrar. Então, Pedro vinha de uma noite muito ruim. E quem já não teve frustração no trabalho? Ele veio de uma noite muito ruim. Cansado, enfadado, frustração, né? Não conseguiu trazer o que queria. Isto mina as estruturas emocionais. Profissional experiente, bem experiente, mas frustrado, porque a noite toda não deu certo. Então Jesus entrou no barco e disse para ele: afasta um bocadinho aí, para aí, parou, ele pregou. Agora leia o verso 4. Não. É isso mesmo, verso 4. Leiam bem forte.
olha lá e pensa comigo. Ele entrou no barco, não entrou? Sim ou não? Utilizou o barco para falar. O que ele está falando? As instruções da palavra de Deus. Está aí no verso 3. Então, ele acabou de fazer isto. Aí ele diz, agora vai para o mar alto e vai lançar as redes para pescar. Nós estamos na beirada, agora é hora de ir para o lugar mais fundo. Tá certo? Pensem. A partir do instrumento profissional de Pedro, no ambiente profissional de Pedro, Jesus falou. As pessoas ouviram do céu, a partir do ofício e do ambiente do trabalho de Pedro. Depois disto, era hora de cuidar de quem permitiu que ele entrasse no barco. Entenderam bem, sim ou não? Então, primeiro Jesus entrou no barco. A partir daquele lugar, ele falou a palavra de Deus. E depois que ele fez isso, era hora de cuidar daquele barco que ele entrou. Entenderam bem, sim ou não? Olha para o vizinho e diga, presta atenção. Veja de novo o verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, lance as vossas redes para pescar. Verso 5. O Simão apresenta a sua frustração pessoal, profissional. Eu trabalhei a noite toda, não dei conta de pegar nada, mas, em cima disso que o senhor está pregando aí, da tua palavra que eu estou escutando agora, em cima disso tudo que todo mundo escutou a partir daqui do meu barco, sobre esta tua palavra, eu vou lançar a rede. Chega no verso 6. Fazendo assim, assim como? Lançando a rede. Porque não basta ouvir Jesus, é preciso fazer o que Jesus manda fazer. Olha para o colega e diga, guarda isso que é importante. Se você quer Jesus na tua empresa, no teu negócio, você tem que estar disposto a ouvir Jesus, mas não basta ouvir, tem que ouvir e fazer o que ele fala. Lança a rede, tá bom, vou lançar. E ele fez assim. E quando ele fez assim, ele acabou colhendo lá uma grande quantidade de peixe. Tanto peixe, que a rede estava a ponto de romper. Então a frustração deu lugar a uma grande alegria. Porque Jesus que estava lá, falou. E quando Jesus falou, ele atendeu. E quando ele atendeu, houve o resultado. Entenderam bem, sim ou não? Dá conta de fechar esse olho lindo aí que Jesus te deu? Põe a mão nesse coração abençoado que Jesus te deu. E diga para ele, Jesus, me ensina a ouvir o Senhor dentro do meu ofício, do meu trabalho, do meu ambiente, para que eu honre o Senhor. E quando eu honro o Senhor, eu sei que o Senhor vai me surpreender com bênção. Amém? Veja agora o verso 8. Quando Simão viu isto, ele se prostrou aos pés de Jesus. Onde é que o Pedro está? Onde é que o Pedro está? Dentro do barco. Onde é que Jesus está? Onde é que Jesus está? Dentro do barco. Além de Pedro e de Jesus e dos colegas, o que mais tem dentro do barco? Hã? Faz assim, ó. Um montão de peixe. Dentro do barco. O Pedro se joga aos pés de Jesus.
num barco cheio de peixe. E se declara um homem pecador. Como é que eu sei que é dentro do barco? É simples. É só você ir lá no verso 11. No verso 11 é que eles estão tirando o barco para a terra. Então veja, dentro do lugar do trabalho, no ofício dele, ao ver a bênção de Deus agindo, é que Pedro se prostrou para dizer: Senhor, eu sou um homem muito pecador e o Senhor resolveu entrar aqui no meu trabalho, no meu ofício, na minha profissão, no meu ambiente, nesse ambiente aqui de um homem pecador, afasta de mim. Olha para o vizinho, dá um sorriso bonito, aí diz assim: ainda bem que tem coisa que Jesus nem dá ouvido, porque se Jesus saísse mesmo, o Pedro estava lascado, mas Jesus não desistiu dele. Olha aí para o vizinho e diga: entendeu isso aí? Por mais pecador que você se sinta, se Jesus entrou no teu barco, Ele não vai desistir de você. Vejam alguns pontos importantes. Depois de pregar, Jesus orientou Pedro no ofício de Pedro. Pedro sabia pescar? Sim ou não? Tinha experiência? Jesus mandou ele fazer o que ele sempre fez. Ô Pedro, vai lá e pesca. Mas eu faço essa vida toda então. Agora vai, porque eu estou falando para você ir. Você tem o barco, você tem a rede, mas eu tenho peixe. Simples assim. Você tem expertise, você tem experiência, você tem um monte de coisa, mas o peixe é meu. Veja, obedecendo a Jesus, prosperaram muito, porque pegaram tanto peixe que o negócio ficou bom. Se você for ao verso 7, veja o verso 7. Fizeram sinal para os colegas do outro barco, porque era tanto peixe que não dava para ficar num barco só. Olha para o vizinho e diga: você está percebendo quando Deus age? Você precisa repassar parte dessa bênção para o outro. Se você não passar para o outro, você acaba afundando. Sabe gente que quer abraçar o mundo e no fim acaba? Não, mas Deus está abençoando aí, pega o trabalho do Chiquinho, do Manezinho, do Godofredo, do Filisberto, do não sei o quê, e recebe de um, metade do outro, 50% do outro, 30% do outro, e não faz nenhum. Ao invés de prosperar, afunda. Olha para o vizinho que entendeu. Tem gente que é tão ganancioso que afunda. E afunda porque não é inteligente. Está claro aí, gente? Pedro se prostrou aos pés de Jesus. E Pedro aprendeu uma lição. Ele tinha o barco, ele tinha experiência, ele tinha técnica, ele sabia do ofício. Tinha uma carteira de clientes que comprava peixe dele. Era um bom profissional. Mas quem tem os peixes é Deus. Você pode saber um montão de coisa, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. Você pode saber um montão de coisa, mas do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Você pode saber um montão de coisa, mas o dominador é o Senhor. Ele é o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe. Levanta a mão e diga glória a Deus. Então, Jesus ensina, instrui, orienta e sempre cuida dos barcos em que ele entra. Vou dar 3 testemunhos, vai. Primeiro está em Marcos mesmo,
capítulo 4, verso 35. Vai lá. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: vamos para o outro lado. E aí eles deixaram a multidão, levaram Jesus com eles e entraram no barco. E havia lá com eles também outros barquinhos. Aí levantou o temporal. As ondas subiam e eles já estavam em grande perigo. E Jesus estava lá na parte do fundo do barco, dormindo. E aí a turma foi lá e acordou ele, dizendo: Senhor, o senhor não está preocupado da gente morrer, não é? Aí Jesus despertou, repreendeu o vento, falou com o mar, mandou calar a boca, mandou aquietar, o vento ficou quieto. E aí houve uma grande bonança. Diga: Jesus entrou no barco, vai dar tudo certo. Olha para o vizinho: ninguém entendeu isso? Não, fala para ele: o evangelho é muito simples, irmão. Você só precisa acreditar. Você não precisa de ficar com coisa mirabolante, e faz e planta bananeira, nada disso, você só precisa crer. Se Jesus entrou no barco, entrou, então vai dar tudo certo. Olha para o vizinho e diga: acalma o teu coração, irmão. Se Jesus entrou no teu ofício, no teu trabalho, nas coisas que você faz, vai dar certo. Tem um irmão no seu nome dele que ele canta: vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Levanta a mão aí e diga: vai dar certo. Veja, segundo testemunho. No mesmo livro de Marcos, capítulo 6, acho que é verso 45, acho. Vai lá. Logo, olha o termo que está lá. Logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. E deveriam passar lá para o outro lado. Ia para uma cidadezinha lá chamada Betsaida. E ele ficou lá, porque ele tinha uns negócios para tratar lá e os discípulos foram embora. Verso 46. Quando ele terminou de conversar com a turma, ele foi orar lá um bocadinho. E aí, de tarde, o barco estava lá no meio do mar. E Jesus estava sozinho na terra. A turma está lá no barco, Jesus está aqui na terra. E aí, olha lá como é que está escrito. Jesus viu que eles estavam fatigados. Vocês já pararam para pensar uma pessoa que está com fadiga? O negócio está tão complicado que ele cansa demais. Jesus viu que eles estavam muito cansados. Por que eles estavam cansados? Porque eles estão remando para lá e o vento está batendo para cá. Então eles estão remando contra o vento. Está cansado. E Jesus viu. Bom, acho que esta é a hora. Olha aí para o seu vizinho e diga: você acha que Jesus não está vendo nada da tua vida, não é? Você acha que Jesus não vê as coisas, não? Está vendo. Ele viu. Ele viu que a turma remava para lá e o vento era contrário. Ele estava vendo tudo isso. Mas quando chegou a quarta vigília da noite, Jesus se aproximou deles, andando em cima da água. E olha a última frase. E Jesus queria passar. Eles estão remando aqui, Jesus está andando aqui, Jesus queria passar. Jesus não está indo de encontro ao barco. Jesus está passando, está vendo? Veja o próximo verso. Mas quando eles viram Jesus andando sobre a água, eles pensaram que era um fantasma. E começaram a gritar. Veja o próximo. Todos estavam vendo, todos estavam perturbados. Agora leia lá, ó. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então veja, o negócio está feio, a situação está complicada,
Está todo mundo cansado de trabalhar e o negócio não anda, não avança. Aí eles veem Jesus passando, ficam com medo de Jesus. E Jesus fala com eles. Veja o verso 50. Jesus fala com eles. Fecha esse olho lindo seu aí, vai. Jesus fala com eles. Como Jesus fala com você hoje. Jesus disse para eles: não tenham medo, sou eu. E Jesus diz para você agora mesmo: não tenha medo, sou eu. Você está remando, eu estou vendo. Você está cansado, eu estou vendo. A coisa não está avançando, eu estou vendo. Você não está progredindo, eu estou vendo. Não tenha medo. Veja o próximo verso 51. Então ele subiu no barco. Vírgula. Subiu no barco para quê? Para que Jesus subiu no barco? Para estar com eles. Jesus subiu no barco para estar com eles. O desejo de Jesus é subir no teu barco para ficar com você. E quando Jesus entra no barco para ficar com você, o vento se aquieta. E eles ficam assombrados, maravilhados, perplexos, e começam a perguntar as coisas um para o outro. Veja o verso 52. Olha o que está escrito lá. Não tinham compreendido o milagre dos pães. Mas que pão tem a ver com o mar? Que o pão tem a ver com o vento contrário? Qual é a correlação? Por que esse negócio parece estar solto aí? Não. É que antes deles entrarem no barco, tinha acontecido a multiplicação dos pães e peixes. E eles viajaram, eles trabalharam, eles distribuíram o milagre, eles viram a multiplicação, eles perceberam tudo aquilo, mas eles não compreenderam, não entenderam. Como tem um montão de gente que está patinando na vida, porque ainda não conseguiu entender o cuidado de Deus. Entenderam bem? Quando a coisa estava feia, esquisita, complicada, e você não sabia de onde tirar, Deus arrumou um jeito. Mas a pessoa não consegue compreender aquilo, e fica o tempo todo, a vida toda, sem entender nada. Mas no momento que a pessoa compreende que o Deus Criador é o Deus que cuida daquele que o recebe, então a bênção na sua vida nunca mais vai se apartar. Entenderam bem? Veja. Jesus viu o esforço daqueles que receberam orientação dele para entrar no barco. Viu que eles estavam sofrendo e foi lá ao encontro deles. E entrou no barco para estar com eles. Olha aí para o seu colega e diga: Jesus quer estar com você no teu trabalho, no teu barco, na tua história, na tua vida, na tua jornada, nas tuas coisas, nos teus projetos, nos teus sonhos, no teu futuro. Acho que você precisa ouvir isso. Jesus nunca perde de vista as pessoas que ele chama e envia. Nunca. Jesus nunca perde de vista. O fato de o texto mostrar que Jesus queria passar demonstra que ele estava andando por cima das águas, como que incentivando eles. Eu estou indo, vocês podem vir também. Mas eles ficaram com medo, Jesus entrou para estar com eles.
Eles não tinham entendido as coisas. Assim também é muita gente que não compreende que Jesus já tem cuidado de você há tanto tempo. Quando você entende que é Jesus que vem cuidando de você, então você está pronto para atravessar os mares da vida. Muitos dos medos da nossa jornada ocorrem porque a gente não compreende o cuidado de Deus com a gente. Quando ele multiplicou pão, alguém entregou para ele o almoço, o lanchinho, a comida. Quando terminou de todo mundo comer, recolheram 12 cestos, um para cada um dos discípulos. Quem entende o cuidado de Deus não vive desesperado. Olha para o colega de novo e diga: Deus está cuidando de você. Querem o último testemunho? Não sei se dá tempo. O último testemunho está em Atos 27, verso 19. O Paulo foi preso e está sendo enviado para Roma, onde ele será julgado. Porque ele era romano, Paulo era romano. E como era romano, o julgamento teria que vir de uma corte romana. A corte romana foi instalada, ele percebeu que aquela corte romana tinha tendências, ele apelou para falar com o imperador. Quando ele apelou, caíram todos os procedimentos inferiores à instância do imperador. Então ele tem que ir para lá. Foi. Teve lá os problemas no meio do caminho. Veja o verso 19. 3 dias depois que eles estavam já navegando, jogaram com as próprias mãos no mar a armação do navio. Aquilo que os transportava, com as próprias mãos eles jogaram fora. Por quê? Porque a coisa estava feia para o lado deles. Veja o próximo. Não conseguiam ver nem o sol, nem as estrelas, e uma tempestade gigantesca estava sobre eles. Veja a última frase: fugiu de nós toda a esperança de nos salvar. Sabe quando a turma fala, agora é o fim, acabou a esperança, não tem mais o que fazer? Era isso aí. Veja o 21. Mas a turma já não tinha o que comer, já tinham jogado fora o que podiam. O medo tomou conta, eles não tinham esperança de nada. Então o Paulo, um servo de Deus, se colocou de pé no meio do barco, no navio, e disse: pessoal, vocês deviam ter me ouvido, porque ele tinha falado para ficar lá na praia, para esperar a tormenta passar. A turma não ouviu? Tá bom. Vocês deviam ter me ouvido, mas não ouviram? A gente teria evitado esse incômodo todo. Minha mãe diz que quem não ouve conselho, escuta coitado. Quem não ouve conselho, escuta coitado. Veja o próximo. Mas agora, eu vos advirto, vos admoesto, que vocês tenham bom ânimo. Por quê? Porque ninguém vai morrer aqui. A gente vai perder o navio, mas todo mundo vai ficar vivo. Verso 23. Por quê? Porque no barco que tem um servo de Deus, o Senhor vai lá. E nesta noite o Senhor veio falar comigo, o anjo de Deus veio. Eu sou dele, ele sabe que eu sou dele. E aí ele veio falar comigo. Eu sirvo a ele, ele sabe que eu sirvo a ele. E esse anjo veio conversar comigo. E o que o anjo falou? O anjo disse: não tenha medo, porque você vai ser apresentado para o César. E eu entreguei na tua mão todo mundo que está aqui no navio. Portanto, tenham bom ânimo, porque eu creio em Deus,
que há de acontecer do jeitinho que ele me falou. Contudo, é necessário a gente chegar lá numa ilha. Chegaram na ilha. Vira mais um verso. Mais um. Entraram lá. Para chegar na ilha foi muito difícil. Mas ninguém está perdido. Veja o próximo. A turma está querendo fugir. Vem uma outra turma querendo matar. Veja o verso 31. Vamos matar todo mundo. Aí o Paulo, verso 32. 33. Paulo exortava a todos, comam alguma coisa. Hoje é o 14º dia. Se vocês ficarem aqui sem comer, vai ficar feia a coisa. Portanto, comam, porque é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vocês. E quando ele disse isso, comeu na frente de todo mundo. E todo mundo começou a comer. Verso 36. Todos com bom ânimo se puseram a comer. 37. 276 pessoas. Todo mundo salvo, porque tinha um servo de Deus. Levanta a mão bem alta. Forte. Fecha esse olho lindo aí. Por causa de um servo de Deus, Deus preserva uma companhia inteira, uma empresa inteira, um núcleo de gente inteiro, por causa de um servo de Deus que ouve o Senhor. Então, se você ouve a Deus, saiba que o Senhor está cuidando e haverá surpresas, grandes surpresas que louvarão o nome do Senhor. Aleluia. Há tempestades poderosas por aí, que tem feito gente jogar com as próprias mãos as coisas. Mas se você está num barco à deriva, Deus cuida de você. Quando Jesus direciona, Ele preserva o que é seu. Só guarda isso para você não esquecer mais. Deus é quem coloca as pessoas que usam de boa humanidade para com você. Quer ver isso? No mesmo capítulo 28 do livro de Atos, verso 2. Capítulo 28, verso 2. Os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, Deus trouxe para perto deles gente que usou de boa, de grande humanidade. Bárbaro, não é crente não, é gente que está lá fora, que não conhece nada de Deus. Deus usou aquela turma que não conhece nada de Deus para cuidar. Entenderam bem, sim ou não? Número 2. Às vezes aparece umas víborazinhas. Está no verso 5. Veja se é o 5. 4, vai. Os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns para os outros: esse homem aí é um homicida, porque ele escapou do mar, mas a justiça vai matar ele. Mas ele sacudiu a víbora no fogo e não sofreu nenhum mal. Olha para o vizinho e diga: às vezes aparecem umas víborazinhas. Diga.
Mas é só passar por cima do fogo que está tudo resolvido. Tá certo? E isto serve de testemunho. Veja, no verso 7. Ali próximo daquele lugar, tinha lá umas fazendas, lá, né? E aquele lugar, que as lavouras lá, pertencia ao principal da ilha. O nome era Públio. E aquele homem recebeu e hospedou a turma benignamente, 3 dias. Nem conhecia eles. Homem rico. E na cama, o pai desse homem estava doente. E aí o Paulo foi lá visitar ele. E orou por ele. Pôs as mãos sobre ele. E não é que o homem sarou? Glória a Deus. Então, aquele testemunho gerou todas as pessoas da ilha que estavam doentes, vinham lá falar com Paulo, e todo mundo sarou. E aí, eles nos distinguiram, nos honraram. Está vendo? E aí, na hora que a gente foi partir, nos deram um montão de coisa para a nossa viagem. Olha bem para o vizinho e diga: é Deus quem está dirigindo as coisas. Fala alto, gente. Deus é quem faz que as pessoas se aproximem de você, porque necessitam do teu auxílio, mas são estas mesmas pessoas que trarão a provisão que você necessita. Volte ao texto de Lucas 5. Se você já entregou o teu barco para Jesus, já recebeu Jesus no teu ofício, na tua vida profissional, se isto é sincero, é honesto, é verdadeiro, mais do que palavras vazias, então o Senhor vai cuidar de você, nos mínimos detalhes. E aí vamos para o terceiro ponto para a gente ir embora. Primeiro, quando Jesus entra no teu ofício, ele revela novas finalidades. Segundo, Jesus sempre cuida do barco que ele entra. E terceiro, para acabar, Jesus usa a pesca para pescar gente. Jesus usou a pesca de Pedro para pescar o Pedro, que era pescador. E a partir de pescar o Pedro, que era pescador, fez do Pedro pescador de peixe, um pescador de gente. Entenderam bem? Sim ou não? É mais ou menos dizer assim: Jesus passou a usar o ofício de Pedro para salvar um montão de gente que precisa de Deus, a partir daquela entrada na profissão do Pedro. Um dia, Jesus ofereceu água viva para uma mulher que foi buscar água num poço. Ela era uma mulher infeliz, triste, decepcionada, amargurada. Mas quando Jesus disse para ela: você pode me dar um bocadinho d'água? Ela tentou botar algum obstáculo, mas Jesus viu uma porta para a conversa. E na porta da conversa, ele mostrou para ela que ela estava buscando uma água e que ele tinha uma água melhor para ela do que aquela que ela buscava. Jesus ofereceu perdão, restauração, transformação, vida nova, alegria. E quando a gente encontra Jesus entrando na nossa vida completamente, em todas as esferas, em toda a área da nossa jornada, porque a gente abre oportunidade para que Ele entre no nosso barco, então o Senhor passa a trabalhar para fazer de nós
um instrumento para alcançar outros que estão sedentos de Deus. Há muita gente perto de você, no teu trabalho, que tem sede de Deus. E que precisam, através do teu testemunho, alcançar a graça de Deus. Jesus chamou Pedro. E Pedro foi. Pedro já não tinha mais alguma coisa para ficar decepcionado ou amargurado. Ele não tinha mais que ficar preocupado com peixe, com rede, com barco, com cliente, porque Jesus estava cuidando. Jesus fez que Pedro enxergasse que tinha muito mais para ele do que aquilo. Ele soube, então, o Pedro soube, que tinha uma missão, que iniciou a partir da profissão dele. E Pedro aprendeu a trabalhar com pessoas, mais do que tinha aprendido a trabalhar com peixe. Às vezes a pessoa diz, mas eu não dou conta, eu sou assim, sou assado. Fica tranquilo, Jesus ensina tudo direitinho. Aí você vai dizer, mas, e vai dar tudo certo? Vai ter um dia lá que você vai querer voltar. É natural. Se você ler o capítulo 21 de João, foi o dia que Pedro desistiu de tudo, falou, eu vou voltar, não quero saber. Vai lá, João capítulo 21, verso 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, mesmo mar. E foi assim, eles estavam lá, juntos, o Pedro, Tomé, o Natanael, né? Os filhos de Zebedeu, estava todo mundo lá. Aí, o Pedro disse, eu vou pescar. O Pedro era o líder. Quando o líder desviou o resto tudo lá. Subiram no barco. E naquela noite não pegaram nada de novo. Mesma coisa do início. Mas de manhã, Jesus se apresentou lá. E os discípulos não conheceram que era Jesus. E aí Jesus disse, filhos, tem comida aí na sua casa? Tem comida aí no seu barco? Vocês estão conseguindo ganhar dinheiro para comer? Não, pegamos nada não. Aí Jesus disse assim, lança a rede aí do lado direito. Vocês vão achar. E aí eles lançaram a rede. E já não conseguiam mais puxar a rede. Por quê? Por quê? Tinha peixe demais lá. Olha bem para o colega e diga, você pode ter barco, pode ter rede, pode ter experiência, mas quem tem o peixe é Deus. Você não pode esquecer isso. Você pode ter 1.500 diplomas, se Deus não abrir a porta, você está lascado. Veja, Jesus, verso 7. Então, o João, que era o discípulo, chamado discípulo amado, né? Disse para o Pedro, porque lá é Jesus, viu? Quando Pedro percebeu que era Jesus, ele botou a roupa, porque ele estava pelado. Jogou-se no mar. Veja o verso 8. Os outros discípulos levaram o barco até a praia, que eles não estavam muito longe. Aí, a rede estava cheia. Verso 9. Logo que eles desceram, eles viram lá na praia um braseiro. E em cima das brasas tinha um peixe. Mas eles estavam chegando agora, o peixe já estava lá. E tinha também pão. É mais ou menos Jesus dizendo assim, o que você precisa eu tenho. Você só precisa acreditar em mim. Entenderam bem? O que você precisa eu tenho, você só precisa acreditar em mim. Jesus disse, pega aí desses que vocês apanharam também. Vamos misturar aqui. Você apanhou com aquilo que eu dou. Vamos fazer uma mistura aqui. Então Pedro subiu, puxou a rede. Tinha 153 grandes peixes.
E era grandes os peixes, eram grandes, mas mesmo que eram tão grandes e tantos peixes, a rede não rompeu. Você lembra que lá no início, eles tiveram que chamar o outro barquinho para dividir, porque a rede estava rompendo? Agora não, agora a rede não rompe. Veja o verso 12. Jesus disse: coma um pouquinho aqui. E aí nenhum deles tinha ousadia de perguntar quem era, porque eles sabiam que era o Senhor. Então vejam, irmãos. Lembram da nova finalidade? Na verdade, Jesus tem finalidades ao colocar você onde Ele colocou. E se você tiver coragem de honrar o nome dEle, no lugar que Ele te colocou, você verá que a bênção de Deus vai alcançar muita gente por causa de você. Então, não desonre a Deus na porta que Deus abriu para você. Entenderam bem? Não desonre a Deus na porta que Deus abriu para você. Vou terminar. Mateus capítulo 13. Com este a gente termina. Mateus 13, verso 47. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe. Quando essa rede está cheia, a turma puxa ela para a praia, e aí começam a separar. Peixe bom vai para o cesto, peixe ruim joga fora. Olha bem para o colega e diga: você está na rede de Deus. Está na rede de Deus. Portanto, louve ao Senhor. E se Jesus está entrando no teu ofício, decida honrar a Deus na tua profissão. E você verá a prosperidade que você nunca sonhou. Se você tiver coragem, anota a data de hoje, anota a hora, e veja que Deus vai surpreender você. É a palavra do Senhor em nome de Jesus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Celebre a Deus, porque Ele deseja entrar no barco da tua vida. E se Ele estiver no barco da tua vida, a tua jornada será sempre feliz. Deus abençoe, em nome e para a glória de Deus.